Dados aqui do IDP, o Índice da Trix de Presidenciáveis, que todo mês a gente traz um ranking de performance digital dos pré-candidatos à presidência, tanto nas suas próprias redes sociais, quanto nos dados do chamado Mar Aberto, o que os outros formadores de opinião, influenciadores, jornalistas e outros agentes políticos falam de cada um deles. E tem, para quem acompanha a gente toda semana, já percebeu que a notícia está aqui, mudança na liderança do pódio. Pela primeira vez neste ano de 2026, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem termina o balanço mensal à frente. Não é Flávio Bolsonaro, que desde que anunciou a sua pré-campanha, ainda no ano passado, vinha liderando este ranking. As demais posições, sem mudança nas posições, segue Renan Santos do Missão como o terceiro colocado, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, embora Zema tenha tido uma expressiva queda ali na sua performance. Para entender isso aqui não é percentual, isso aqui é um índice que vai de menos 100 a mais 100, menos 100 é quando tudo está um desastre no ambiente digital para um pré-candidato, 100 pontos positivos seria tudo perfeito. Todo mundo só falando bem daquele candidato. E o que aconteceu no mês de maio para esta inversão de posições? É isso que você está lembrando na sua mente, e claro que a gente está citando aqui também na nossa tarde. Flávio Bolsonaro, no meio do mês de maio, no dia 13, foi abatido pela divulgação de mensagens que ele trocou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, a respeito do financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro. A divulgação daquelas mensagens com áudio, pedido de dinheiro, toda a forma como o senador tentou explicar este vínculo com Daniel Vorcaro, isso provocou uma queda vertiginosa na performance de Flávio Bolsonaro. E o que me destaca o CEO da Datrix, João Paulo Castro, é que não foi só neste ambiente do que os outros falam de Flávio Bolsonaro, no chamado Mar Aberto. Nas próprias redes de Flávio Bolsonaro também houve queda de desempenho. O que significa isso? Ele não perdeu seguidores, mas os seus seguidores ficaram sem discurso. Se engajaram menos no perfil de Flávio Bolsonaro e compartilharam menos informações e conteúdos a respeito do pré-candidato do PL. Pouco antes disso, Lula havia tido, de certa forma, um gol que foi a ida até os Estados Unidos, encontrar-se em reunião com Donald Trump na Casa Branca, poder fazer uma ampla divulgação disso, que gerou um noticiário positivo ao governo diante daquela reunião, da divulgação daquela foto, de tudo que Lula pôde falar a respeito daquela viagem. Mas esta mudança de pódio não teria ocorrido sem o caso Master. Tanto que, como destaca a Datrix, no fim do mês de maio, Flávio Bolsonaro também consegue uma ida aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump e mais, se encontra com o vice-presidente J.D. Vance e com o secretário de Estado Marco Rubio, e acontece posteriormente aquele anúncio de que desde o dia 5 agora de junho, mas foi anunciado com uma semana de antecedência, os Estados Unidos passariam a classificar facções criminosas brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. Isso deu um novo engajamento na base de Flávio Bolsonaro, mas não o suficiente para recuperar o desempenho que ele tinha antes. Então é o famoso assim, teve uma queda muito forte na sua performance digital, uma parte conseguiu recuperar, mas não o suficiente a ponto de ter perdido essa liderança. Então, como o João Paulo Castro define, é como se Lula tivesse marcado um gol jogando parado, quase como se a bola tivesse batido nele e entrado, a bola, no caso, que entrou contra o gol de Flávio Bolsonaro, com a revelação daquelas mensagens a respeito do caso Master. E diante das várias reações que ocorreram nos demais candidatos da direita em função deste caso, lembrando, Renan Santos bateu em Flávio Bolsonaro, Romeu Zema começou batendo em Flávio Bolsonaro, depois modulou o discurso. Ronaldo Caiado foi quem procurou manter mais distância do envolvimento de Flávio com Daniel Vorcaro. Isso acaba provocando ruído, acaba provocando debate, atrito entre... Yuri Pita é um grande jornalista. Yuri Pita, ele deu, de maneira muito educada, ele deu a letra, né? O Renan bateu no Flávio, Yuri, eu tô empatado com o Flávio. Os outros tentaram dar uma... O Zema tentou bater e caiu, e o Caiado puxou o saco e ficou irrelevante. O que eu aviso é, pro Caiado e pro Zema, nem adianta mudar a estratégia agora. Nem adianta mudar a estratégia. Não vai dar em nada. Agora, pro Renan, pra mim, né? Pelo amor de Deus, não quero falar em terceira pessoa, que eu viro analista aqui, acabo... Mas pra mim, basicamente é continuar fazendo o que eu tô fazendo. Com muito menos dinheiro, contando com a minha estratégia digital, apenas com um meu amigo autista aqui, que nem da minha espécie ele é. Como vocês sabem, existe a espécie dele que ele chama bicho riso. Eles têm uma linguagem própria, eles têm um comportamento próprio, um ser diferente, que a gente se comunica. Existem, vamos dizer, elementos genéticos vestigiais, oriundos de espécies humanas que sequer foram encontrados do ponto de vista arqueológico, mas a gente já sabe que, tem um cara, um ser ali que era próximo dos Neandertais que tem
vamos dizer, uma participação genética aí nos bicho-riso, e o bicho-riso tá ali fazendo o trabalho dele, e a gente vai lutando. Mas o importante é criar uma inserção social, mostrar que a gente não tem preconceito com pessoas como os bicho-riso. Muito pelo contrário, eles são quase como a gente, eles podem fazer muitas coisas, e vocês podem chegar onde vocês quiserem, tá, Riso? Você sonhe alto, porque você pode chegar onde você quiser.